Oi, turma, eu sou o professor Souto, estamos na aula Estudo das Cônicas. Cônicas, nós vamos falar sobre elipse, hipérbole, e parábola. Ok? Então, esses três assuntos que, primeiramente, há uma tendência grande em cair na segunda fase dos vestibulares, que são provas analítico-expositivas, isto é, são provas escritas, né? Essa fase da prova escrita. Então, tem chance muito grande de cair isso daí, tá? Vamos começar com a elipse. Primeiro, uma elipse é a representação da elipse, né, principalmente passando pelo centro do plano cartesiano XY, tá? Então você tem aqui o eixo dos x, aqui o eixo dos y, tá? Como é que eu vou desenhar essa elipse? Então é assim, ó. Considerando o centro da elipse aqui, nós vamos pegar aqui, por exemplo, um ponto, dois pontos simétricos, primeiro em relação à origem, tá? A origem é aqui, né? Esse ponto eu chamo de foco, certo? O que nós vamos pegar? Nós vamos pegar o seguinte, ó. Imagina um barbante, tá? Que eu vou amarrar aqui no foco. Quando eu amarro aqui nos focos, imagina assim, ó. Aqui dá para prender com a mão. Tá vendo, ó? Ó, o movimento que eu vou fazendo, ó, repare aqui. Você tá vendo que, ó, contornando aqui com esse meu dedo indicador, ó, eu vou desenhar a elipse. Então, eu pego essa cordinha presa nos dois pontos. Esses dois pontos são chamados de pontos focais da elipse. Tá? Então, eu tenho aqui os dois focos da elipse. Tá? Posso chamar aqui de foco 1 e aqui foco 2, se quiser. Fazendo isso, eu vou desenhar a elipse. Ela vai ter um desenho parecido com esse daqui, né? Tá? Então, quando eu faço o desenho da elipse, que é uma figura curvilínea, assim, né? Nós temos, principalmente, então, movimento elíptico, né? A teoria mecânica celeste, né? Movimento dos astros. Então, o movimento da Terra em torno do Sol, movimento elíptico, né? Tal. Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos a medida desse eixo maior. Aqui nós temos o semi-eixo maior, tá? Porque tudo isso daqui é o eixo maior, tá? Então eu vou medir o semi-eixo maior, que eu vou chamar de A. Então, o eixo maior, para nós aqui, está medindo 2A. O semi-eixo eu chamo uso com a letra A. O eixo menor, ele tem medida B como semi-eixo menor, tá? Então, semi, a metade, né? No momento que eu pego essa parte aqui, ó, vou até fazer com a cordinha para você ver, tá vendo? E essa medida aqui é a medida do semi-eixo maior. Eu vou deslocar esse semi-eixo, olha o que vai acontecer, ó. Vou deslocar para cá, tá vendo? Então, essa medida aqui vem para cá. Por que isso? Porque na hora que eu jogo isso daqui para cá, nós vamos encontrar nesse pedaço aqui um triângulo retângulo, certo? E a hipotenusa também vai medir A, que é a medida do semi-eixo. E esse cateto aqui, né, eu vou chamar de F, ok? Nós vamos chamar de F, tá?
O que acontece? Aplicando o teorema de Pitágoras, eu já encontro o quê? Eu encontro que a ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, é a soma dos quadrados dos catetos. Então já tenho essa medida. E olha lá, aqui é o teorema de Pitágoras aplicado na elipse, tá? Essa equação você precisa saber, certo? Veja bem, ó, o que nós temos aqui é que você só precisa tomar um certo cuidado, que a distância focal, porque aqui nós temos o ponto focal, né? Eu posso chamar de foco simplesmente. A distância focal é 2f, tá? Então, essa medida, porque a medida que a gente trabalha é a medida do eixo maior, 2a, a medida do eixo menor, 2b, e a medida da distância focal, que é 2f, tá? Grava isso, gravem isso. Então eu tenho 2a, que é a medida do eixo maior, 2b, que é a medida do eixo menor, e 2f, que é a distância focal. E não f, como muita gente pensa, com aquela coisa do espelho, distância focal do espelho. Então, cuidado com isso daí. Então, eu tenho as medidas 2a, que é a medida do eixo maior. Tenho a medida 2b, que é a medida do eixo menor. E tenho a medida 2f, que é chamada de distância focal, tá? O que acontece é que o a, que é utilizado, é a medida do semi, que é metade, semi-eixo maior. E o B é a medida do semi-eixo menor. Ok? Aí, vamos supor que ele tenha dado o A e o B, tá? E eu calculei o F. O F seria essa medida aqui. Então, mais uma vez, distância focal, 2F. Mas eu calculando o F, eu sei, obviamente, a distância focal, basta multiplicar por 2. Tá certo? Veja bem, nós temos aqui a elipse centrada bem na origem, vendo? Então a equação da elipse ficaria assim, ó, x ao quadrado dividido pelo a ao quadrado, que é a medida do semi-eixo menor ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Essa é a equação da elipse. Aí você fala assim, mas como é que eu vou memorizar isso? Primeiro ponto é lembrar que no eixo dos x eu tenho o a. Tá? Então, abaixo do x ao quadrado vem o a ao quadrado. No eixo y eu tenho o b. Então, abaixo do eixo y eu tenho o b ao quadrado. Tá? Essa forma, né? Essa forma, ela é aplicada quando eu tenho esse desenho aqui. Então você precisa só um cuidado. Se eu pego essa elipse e giro 90 graus, vamos supor que eu pegue e gire 90 graus, o que vai acontecer? O A que estava no eixo do X vai passar a ficar no eixo Y. Então você girando a elipse para cá, tá? Então o que você precisa ficar atento? Com relação a essas movimentações. O que pode acontecer é o examinador colocar um desenho da elipse aqui. Então repare direitinho, ó. Agora, a medida do semi-eixo maior, que é esse A, ficaria para cá. Como a medida do semi-eixo maior está no Y, o que eu faria? Ó, então aí eu tenho uma outra aqui, ó. Essa medida aqui passa a ser, vamos chamar de A', tá? E aqui, a medida do semi-eixo menor, eu vou chamar de B'. B'. Como é que eu vou equacionar essa elipse, então, se ele girou 90 graus no sentido anti-horário? Você vai pensar o seguinte, o semi-eixo maior agora pertence ao eixo Y. E o semi-eixo menor pertence ao eixo dos x. Então eu vou trocar aqui, ó. O que eu vou fazer? No lugar do y, abaixo do y ao quadrado, eu vou escrever
a linha ao quadrado. Tá? Só isso que você precisa ficar atento. E abaixo do x, agora eu escreveria o quê? B' ao quadrado. Tá? Essa é uma introdução para a gente começar com cônicas. Vou falar só mais uma coisinha, que eu tenho um espaço aqui, então eu vou aproveitar, que é uma coisa chamada excentricidade. Tá? Então, excentricidade. Essa excentricidade tem a ver com esse achatamento, chamado de E. Vou usar pelo nome E. Então, repare que eu tenho aqui uma elipse, ela pode estar mais achatada ou mais larguinha, vamos dizer assim. Essa excentricidade simplesmente calcula-se utilizando a distância focal dividido pela medida do semi-eixo menor, tá? Então, a excentricidade é a distância focal dividido pelo semi-eixo maior. O que acontece é que o E, para ser uma elipse, ele estará sempre compreendido entre 0 e 1. Ok? Lembre-se que nesse cálculo, ó, você está vendo aqui, que o F é menor do que o A, né? Olha o A aqui, essa medida é o A, semi-eixo maior, e o F é um pouquinho menor, tá vendo? Então o menor sobre o maior, com certeza vai dar um número entre 0 e 1. Ok? É isso aí. Uma coisa interessante, antes da gente apagar a lousa e continuar esse assunto, e de um outro quadro, é o seguinte, ó, se você pega o foco e começa a aumentar o foco, o F, quer dizer, se você começa a aumentar esse F próximo do A, esse número não tende a 1? Se esse número tender a 1, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos achatando a elipse. Tá? Então, se eu vou puxando o foco para cá, essa elipse vai ficando achatada, tá? Próximo de um segmento de reta. Ok? Se essa excentricidade tende a 0, se esse foco vai tendendo a 0, o que vai acontecendo? Ela vai ficando próximo de uma circunferência. Tá enxergando? Então, se eu pego o foco e começo a esticar esse F aqui, aumentar o F, cuidado que eu falo foco, na verdade é 2F é o foco, tá? O que eu falo é do F. Se você começar a aumentar esse F, tá? Próximo do A, você vai ter um achatamento da elipse. Se você torna isso, a excentricidade próximo de 0, ela fica muito próximo da circunferência, tá bom? Vamos apagar aqui e já começar a fazer alguns exercícios envolvendo isso, cálculos, tá? Com elipse. Turma, então assim, ó, dada a equação x² sobre 25 mais y² sobre 16 igual a 1, represente graficamente e determine a distância focal. Então, o que eu faço aqui? Primeiro, eu tenho que saber, nesse caso, que trata-se de uma elipse, tá? Então, esse exercício envolve a elipse. E ele pede, o examinador pede a distância focal também. Então, o que eu tenho que saber para desenhar uma elipse? Vou desenhar aqui o eixo Y e aqui o eixo dos X. Certo? Muito bem. Por essa equação, eu sei que ela está centrada na origem, tá? No 0, 0. Outra coisa que você tem que reparar é que, aqui ó, que o 25, ele é a medida do semi-eixo maior ao quadrado. E o 16 é a medida do semi-eixo menor ao quadrado. Então aqui eu vou chamar de A ao quadrado e aqui B ao quadrado, ok? Muito bem. Então eu sei que A ao quadrado é igual a 25. Então o A vai ser raiz quadrada de 25. Vou pegar em módulo, né? A medida da distância A. Então nós temos aqui outra coisa. O semi-eixo maior, ele pertence ao eixo dos X. Está contido no eixo do X. Então é aqui, ó. Essa medida aqui que eu vou considerar como 5. Então,
o semi-eixo. Agora, o posicionamento é mais 5 e menos 5 do lado esquerdo. Mas não esqueça que essa medida do semi-eixo é uma medida positiva. No caso do b ao quadrado igual a 16, nós temos que b igual a 4, ok? b igual a 4. O que acontece? b igual a 4 estaria por aqui. Então esse daqui é o b, que é o semi-eixo menor, ok? Então nós temos b igual a 4. Então aqui seria 4. E para baixo, menos 4. Também é o b, mas a posição menos 4. Tá? Fazendo o desenho da elipse, ela tem que ter esse esquema aqui, ó, né? Próximo disso aqui. Tá? Essa é a elipse que está aí, teria que desenhar. Quando eu puxar esse semi-eixo maior para cá, ó, nós vamos ter a formação de um triângulo retângulo, ok? Então eu vou evidenciar. O que eu fiz aqui? Eu peguei o semi-eixo maior e puxei ele para cá, ó, escorreguei ele para cá, ó. Nesse escorregamento, esse daqui é o A e o A aqui é 5, né? Temos então aqui a construção de uma referência muito boa, que é um triângulo retângulo fácil de calcular. Desse triângulo retângulo, vou puxar esse triângulo retângulo para cá, nós temos isso aqui então, ó. Tá? No triângulo retângulo eu tenho um cateto que mede 4 e a hipotenusa que mede 5. E aqui nós temos um cateto que mede f. Não esqueça que a distância focal que ele está pedindo aqui é 2 vezes f, tá? Então eu aplico o teorema de Pitágoras. No teorema de Pitágoras, nós vamos ter o seguinte: hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Tá? Então, daqui nós tiramos que 25 igual a 16 mais f ao quadrado. Passa para lá subtraindo, 25 menos 16, nós vamos ter o 9. Então, f ao quadrado, daqui eu tiro que f igual a 3. Certo? Acontece que a distância focal, então a resposta, qual é a distância focal? A distância focal vai ser 2 vezes o f, que é igual a 6, tá? Unidades de comprimento. Ok? Que, só lembrando, unidades de comprimento, centímetro, milímetro, decímetro, metro, tá? Quilômetros. Unidades astronômicas, se for movimento planetário, ok? É isso aí. Turma, ó, reparem agora que essa elipse, que ela estava centrada na origem, ela foi deslocada para um determinado local diferente. E, ao mesmo tempo, também ela sofreu uma rotação de 90 graus. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, o semi-eixo menor, ou melhor, o eixo menor. Então vamos fazer isso, ó. Tá vendo? Eixo menor, essa parte aqui, vamos dividir ao meio. Então eu tenho o eixo menor e o eixo maior aqui desenhado, ok? Muito bem. Agora, o centro da elipse mudou-se para cá, ok? Então, o que eu faço? Esse semi-eixo menor é o B, semi-eixo menor, semi-eixo maior, semi-eixo maior, ok? Aconteceu isso, tá? Beleza. Aí, o que eu tenho?
eu tenho que a forma geral da elipse é x ao quadrado, né? Então, mais, só que antes de colocar x ao quadrado, eu vou te mostrar um negócio aqui. Ó. Vamos pôr aqui o y, tá? E isso igual a 1. Que você, montando a equação, fica fácil de memorizar quando ocorrer essa situação de deslocamento, tá? Repare que a elipse estava aqui na posição 0, 0 e foi passado para cá. Vamos chamar essa abscissa de G e vamos chamar esta ordenada de H, ok? Repare que para que eu volte para a posição original, que é da origem, e volte na situação que eu tinha colocado no início da aula, do x ao quadrado, somente, você faz menos G. Então vai ficar x menos o deslocamento G, que é a nova abscissa, ao quadrado, tá? E o y menos h. Lembre-se que se você pegar o y menos h, você volta para a origem, né? Não é assim? Então, menos h ao quadrado. Outra coisa, o eixo maior, ele não está paralelo ao eixo y, o a. Então, você vai colocar o a ao quadrado aqui embaixo, ó. Embaixo do y, tá? E o x não é o b? Então você vai colocar abaixo aqui o b. E não não outra coisa, colocar o a para cá, tá? Então você visualiza isso. Pronto, já montamos o sistema. Você memorizando isso aqui, mesmo ele jogando a elipse para o segundo quadrante, para o terceiro quadrante ou para o quarto quadrante, saiba que se nós estivermos, por exemplo, no terceiro quadrante, que é aqui, o G é negativo e o H também, não é? Você usa a mesma fórmula. No final vai ficar menos o G que é negativo, porque está no terceiro quadrante, certo? Só lembrando que nós temos aqui o plano cartesiano, aqui é o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto, né? Se nós estivermos com a elipse no terceiro quadrante, o G vai ser negativo, mas menos com menos dá mais. Aqui vai ficar, por exemplo, x mais 5 ao quadrado, certo? Então, se eu tenho aqui uma situação dessa, x, vamos pegar esse exemplo, ó, x mais 5 ao quadrado, tá? Dividido por 25. Certo? Mais y menos 10 ao quadrado sobre... Ó, repare que lá no meu desenho o a tem que ser maior. Então vamos colocar 49, né? Que 7 ao quadrado, 49. Igual a 1. Tá? Como é que ficaria essa elipse? Vamos fazer um desenho? Eu vou apagar esse desenho e vou desenhar aqui. Como é que ficaria, onde estaria essa elipse aí? Vamos ver? Turma, então aqui nós temos o eixo dos x, só fazendo o desenho dessa elipse aí. Nós temos que menos g é igual a mais 5, então g é igual a menos 5. Quer dizer, o deslocamento do centro da elipse foi feito para cá, né? O h igual a 10, tá vendo? Menos h igual a menos 10, então h igual a 10. Então eu localizei aqui o centro da elipse, certo? Repare que no eixo horizontal, que é o semi-eixo, aqui a medida do b é 5, né? Porque se b ao quadrado é 25, nós temos que b é igual a 5, e nós temos aqui que a ao quadrado é 49, então a igual a 7. Então o semi-eixo maior, ele está no eixo y, ó. E o semi-eixo menor, ele está no eixo dos x. Então, nós temos isso aqui, né? Então, repare aqui que a elipse teria esse desenho aqui. O 7 daria aqui, por aqui o 7, uma medida assim. Então, o desenho aproximado dessa elipse ficaria uma coisa parecida com essa daqui.
certo? Essa seria a elipse. Então, só para completar aqui, ó, veja que o semi-eixo maior, né? O semi-eixo maior, aqui é o A, ele vale 7, né? Ó, tá vendo? Essa medida aqui seria 10, o 7 é um pouquinho menor, né? O B não é 5? Então tem que passar tangenciando o eixo Y. Então olha só, o semi-eixo menor, tá vendo? Então aqui é o B, encaixando direitinho. Então esse é o desenho da elipse relativa a essa equação. Então vamos para a próxima aula falando de hipérbole.